Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre infraestrutura, toda essa questão das cidades, a remodelação das cidades, o novo momento. E estamos aqui com Mauro Viegas. O Mauro é presidente do Conselho de Infraestrutura da Firjan e membro do nosso Conselho de Políticas Econômicas da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Muito bom. Vem com a gente, vai ser bacana. Bom, então vamos lá, Mauro. Vamos conversar sobre toda essa questão das cidades, né? Você que veio aí durante muito tempo à frente da Concremate, Concrejato. Como é que você vê esse nosso momento hoje, toda essa questão de infraestrutura, os centros das cidades, o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, essa necessidade de criar uma integração de habitação com business propriamente dito, porque isso influencia lá na mobilidade, né? Você trazer gente de 2, 3 horas de distância, 50, 60, 80 quilômetros, põe todo mundo perto, a coisa vai funcionar bem melhor, né? Verdade. Conta um pouquinho sobre a sua visão. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. De fato, nós temos hoje um grande desafio nas grandes cidades, e não é só no Brasil, mas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e outras próximas, tem o seu centro da cidade, o antigo centro, né? Vai para a cidade é um termo que se usava para dizer vai trabalhar no centro. É verdade. Porque existia uma concentração de atividades de trabalho no centro da cidade. Então, aqui no Rio de Janeiro, onde estamos, no centro, a Associação Comercial fica no centro da cidade, e talvez no ponto mais antigo delas. E o esvaziamento ele vem num crescente há muitas décadas. Nós assistimos a cidade crescendo para um lado da Zona Sul e depois da Zona Oeste, vamos chamar assim, né? Há mais de 100 anos a Zona Sul não existia. E não é tanto tempo assim. Copacabana era um matagal. Copacabana Palace, em 1923, estava ali imponente, um projeto sozinho, né? Audacioso, sozinho. E assim foi. Ipanema, Leblon. E de repente nós temos para a Zona Oeste um desenvolvimento que uma de ver é uma outra cidade com o mesmo nome, mas com outra característica. A gente parece estar em Miami. Uma outra identidade ali, outra identidade. E engraçado, com costumes até diferentes, porque vem diversos vetores se juntar na Barra da Tijuca, naquela zona, com um desenvolvimento abissal, uma coisa impressionante. E com isso, o centro da cidade foi cada vez mais, a princípio, imperceptível, porque era muito denso, e hoje bastante acentuado, depois da pandemia, principalmente. Então, quando a gente acorda para essa realidade pós-pandemia, principalmente, nós sentimos até medo. Como é que vai resistir esse fenômeno? E existe muitos investimentos nesse centro, muito degradados. Infelizmente, nós somos uma geração aí de transição do que era aqui uma coisa pujante para uma coisa quase que deprimente de ver acontecer.
e temos que reagir. Né? Essa reação tem havido esforços com algum sucesso, tentativa do Porto Maravilha, que aconteceu depois de 20 anos de lutas, aconteceu parcialmente. Há quem diga que, foi um erro levar a Olimpíadas para Barra. Se fosse tudo no centro, estaria muito mais povoado, estaria com outra dinâmica. É fácil falar depois, né? Eu não defendo nenhuma das teses, mas nós temos aqui arregaçar as mangas para modificar esse panorama com o esforço de todos e um esforço concentrado nesse desenvolvimento do centro da cidade. E que a criatividade vai ser muito importante para que isso possa acontecer. Né? Temos aí algumas ações recentes que precisam ser lapidadas. Não vou entrar na polêmica, mas o Terminal Gentileza está aí. A chegada dele era esperada com grande expectativa e hoje, com ele já iniciado a sua operação, é uma grande preocupação como é que isso vai se tornar algo positivo para o ir e vir dos cariocas e até mesmo para tomadas de decisão das pessoas que querem vir mais próximos para os seus locais de trabalho e para a sua casa e não gastar 3 horas por dia ou 4 dentro de uma condução de baixa qualidade, e sim querem ter uma condução de alta qualidade e um prazo, um tempo curto. Então, esses desafios, a sociedade como um todo precisa estar sensibilizada. E nós, que temos o dever de fazer um papel preponderante, porque nós somos da iniciativa privada, não somos partido de governo, queremos algo perene para desenvolvimento da cidade, consistente e saudável, planejada, sustentável. Né? Como fazer isso? Então, essa é a grande pergunta. Né? Essa é a pergunta. É o grande desafio, né, Mauro? Porque eu peguei esses dias, voltei ontem de viagem, peguei a Avenida Brasil e uma coisa pavorosa. Por acaso, quando eu fui, o meu lado andava e o lado oposto, quilômetros e quilômetros de descida, chegada ao Rio, completamente parado. Completamente parado. Quem estava comigo no carona até bateu foto, falou, nossa, mas são quilômetros parados. Falei, o bom é que a gente está do lado de cada pista subindo. E quando eu voltei, já voltei muito tarde, mas observei também o perigo que está com alguns pilares no meio da pista. E, de repente, você ali fala, ei, precisa sinalizar o pilar. Ele não precisava era estar ali. Ele não podia estar ali no meu modo de ver. Mas você falou uma palavra muito importante, que é essa participação. A gente tem que participar. Trazer mais pessoas à consciência dessa necessidade, dessa remodelação, desse grande desafio. E aí sim, o poder público também ser amparado, porque eu fico imaginando, deve ser muito difícil, nós temos que tomar decisão. E várias decisões no decorrer do dia. E aí o poder público desamparado, sem conseguir essa comunicação com os condôminos, porque eu vejo muito a prefeitura como um condomínio. O prefeito é um síndico. Um síndico que não conversa
seja pelo motivo que for, com o condômino, não dá certo, não dá certo. Ele pode fazer a obra mais bonita que for, mas não era interesse do condômino, então não funcionou. Eu acho que a população precisa vir para entidades como a Associação Comercial, como a Firjan, participar, colocar as suas opiniões ou associações de moradores e ali sim amparar esse eleito, esse seu representante lá, seja na Câmara Municipal, seja no Executivo. Eu vi esses dias, e participando do Conselho de Energia, a discussão dos ônibus elétricos na cidade. Eu, honestamente, acho que a transição energética passa também pelos veículos elétricos, mas não exclusivamente. Sim. Não exclusivamente. E aí o prefeito vetou, a Câmara impôs, derrubou o veto do prefeito e falou, não, troca os 3.600 ônibus da cidade para ônibus elétricos. Jesus, conversaram na Firjan para saber se isso era executável, porque São Paulo está gastando, ou previu gastar 8 bi para os ônibus, e a Enel colocou mais 1 bi e 600 para montar uma estrutura, mas a garagem também precisa de algo na ordem de 50 milhões para poder ter carga suficiente para abastecer simultaneamente um conjunto de ônibus. Aí a gente vê, por outro lado, uma discussão do Corpo de Bombeiros de São Paulo falando, não, olha só, não é assim que se abastece carro elétrico, eu preciso de parede corta-fogo entre um carro e outro, ou uma distância maior. Eu acho que a gente está no começo dessa discussão. Com pouco planejamento, por enquanto. Pronto, é isso. É isso, planejar. O que acontece? Nós não temos ainda certeza o quanto que essa transição energética vai funcionar bem na parte de mobilidade urbana. Não sabemos. Não sabemos a eficácia, a eficiência dos veículos elétricos para o grande público. Como é que isso vai responder? Vai responder com sucesso? Em quanto tempo? Como é que é essa troca de frota? Nós não estamos, eu não consigo enxergar ainda com clareza algo positivo de que vai acontecer com certeza nos próximos 5 anos, por exemplo. Não tem nenhuma sensação clara de que isso vai acontecer. Então, os empresários desse setor também ficam reticentes se não sabem se vão para lá ou se vão para cá ou se ficam onde estão. Ainda mais quando você fala assim, você comprava um ônibus, um investimento de 1 milhão, 1,5 milhão, agora vai virar 5 milhões, tá? Sim. Você não sabe nem o retorno disso, quanto tempo vai vir. Ele consegue repassar, porque a questão é direta, ele consegue repassar isso para o custo da passagem. Eu, honestamente, acho que nem faria sentido a discussão. A passagem deveria ser mais baixa. Por que discutir aumentar? Então, eu acho que passa por aí a população chegar mais perto, os líderes de cada região chegarem mais perto, para ajudarem com base técnica. Isso, inclusive, no mundo mais evoluído, nos países mais desenvolvidos, o transporte público é praticamente subsidiado pelos governos. O público paga uma tarifa mais baixa do que o custo efetivo, porque faz parte de uma política de Estado ter transporte, o direito de ir e vir dos seus cidadãos em cada cidade. E aqui nós estamos nessa tentativa, mas ainda não conseguimos algo que seja de verdade um subsídio real para a sociedade, para os passageiros. E com essa transição energética ainda aumenta mais essa dúvida. Esse é um outro fator importante
e também que impacta nessa possível e necessária melhoria da qualidade e revitalização do nosso centro do Rio de Janeiro. Então você vê que nós temos aí uma série de pontos de questões, de interrogações, que não temos resposta ainda, né? E que para isso precisa do esforço e de dar uma certa, vamos universalizar, vamos dar um alinhamento de informação e de ações. Uhum. Então é muito fácil a gente falar e é muito difícil fazer acontecer esse esforço. Mas temos que praticar através de brainstorms, de ações efetivas, para que isso possa, de fato, ocorrer. Nós não podemos também ser negativos, dizer que não está havendo nada. Está havendo alguma coisa, mas muito aquém do necessário. E do necessário para essa revitalização. Porque as pessoas que poderiam ou que têm uma certa possibilidade de vir a povoar esse centro do Rio, elas existem, têm interesse, são pessoas que moram mais afastadas do seu local de trabalho, e isso é uma atração. Essa atração precisa ser incentivada. E com isso nós vamos melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas. Mas não está ainda muito claro qual é o suporte que o Estado, quando eu falo Estado, são nos três níveis, os três níveis, vão dar essa possibilidade de conforto, essa possibilidade de melhoria da condição humana, de trabalho, de bem-estar, de educar seus filhos em locais onde sejam mais amigáveis para residência. O centro da cidade hoje é um local amigável para a residência? Podemos até dizer que já foi. E que tem um potencial de voltar a ser. De voltar a ser, exatamente. Mas hoje distante. Bastante. Bastante distante, porque você não consegue imaginar nem no Rio, não é um problema do Rio, nem no Rio, nem em São Paulo, que o camarada virá para morar e às 8h30, 9 horas da noite vai descer com o cachorrinho. Para encontrar o quê? Ele vai voltar, talvez, sem o cachorrinho, né? O cachorrinho voltar, vai ser o primeiro a correr. Então, é uma questão... tem que haver uma visão holística muito maior do que a simples identificação de imóveis que podem virar. Você sabe que nós estivemos conversando aqui com o Sérgio Magalhães e o Sérgio falou, olha, tem diversos imóveis, diversas localidades que podem se transformar, e ele perguntou, você conhece o projeto que vai ser executado ali na Leopoldina? Em segundo lugar, será que aquilo é minimamente adequado? Será que nós deveríamos desmontar uma infraestrutura de transporte que está relegada a segundo plano há muitas décadas e simplesmente por estar relegado há muitas décadas, nós vamos, não, então vamos construir um condomínio de prédios ali. Será que é ali que precisam em tantas outras áreas? Ele dizendo que a universidade elencou e nós temos, no mínimo, 4 vezes a disponibilidade de áreas para desocupar as comunidades do Rio de Janeiro. Por que eu vou fazer uma ação dessa, desmontando a estação da Leopoldina? Onde nós queremos chegar? A China, com a evolução dos trens,
O mundo inteiro está mais do que provado a questão dos trens, né, do transporte sobre trilhos. O México construindo agora uma nova via muito grande lá, quer dizer, remodelando, né? É o Trem Maio. Será que... Como que a gente não está olhando para isso? E ele falou assim, eu não conheço o projeto, você conhece? Eu falei, não, então a gente tem que chamar o prefeito para entender minimamente, para que a gente consiga colaborar com ele, porque o insucesso dele é o nosso insucesso. Claro. Então nós não queremos o insucesso dele, nós queremos somar para que ele seja o cara mais vitorioso, porque aí nós teremos, você falou uma palavra mágica, bem-estar. O final da história é o bem-estar da população. Isso é que dá para fazer a atração. Mas as pessoas vão voltar para o centro se tiver uma atração. E qual é essa melhor atração? É o bem-estar do habitat que você vai passar a morar. Esse é um sonho de todo ser humano. Não é morar em condições subhumanas ou poluídas ou degradadas, né? Então, esse é um ponto que é um investimento muito mais de dar esse suporte de segurança, não é segurança jurídica do processo, de segurança na sua palavra maior, sobre todos os aspectos, para que as pessoas se sintam atraídas para esse movimento. E confortáveis para fazer esse movimento de mudança, né? Então, é complexo, precisa de ações, de realizações concretas, porque as pessoas precisam ver isso acontecendo, né? Esse exemplo que a gente está dando aqui do Terminal Gentileza, ele pode vir a ser um grande aliado se de fato for algo que, olha só a transformação. Isso aqui é um projeto magnífico, comparado a projetos de países de primeiro mundo, mas não estamos vendo isso. Por quê? Porque o planejamento não contemplou a participação de todos os atores desse processo. Dos processos da sociedade, todos os players, né? E diga-se, players não são só os que comandam as entidades públicas e privadas, são os usuários. Então, esse é um desafio. Acho que é um desafio que tem que ter uma liderança muito forte para conseguir fazer com que isso aconteça, e aconteça de uma forma organizada, orquestrada, para dar certo, e num prazo relativamente curto, porque nós já estamos falando nessa degradação, lá se vai mais de que década. Sim, sim. Então, é sério. Eu me lembro, eu era criança, né, mas já fazia muito tempo, quando eu usava a estação da Leopoldina para ir para os fins de semana em Teresópolis, que existia ferrovia até lá. Quando eu tinha 5 anos, a ferrovia foi eliminada. Para passar o quê? Para fazer uma estrada de rodagem, que era a moda do governo de então, do presidente Kubitschek. E simplesmente fez uma opção. E essa opção... Estamos pagando por ela até hoje. Até hoje. Porque a opção era uma coisa ou outra. Não se pensou na convivência dos dois modais. E aí vamos ter ainda consequências a respeito disso. Obviamente, quanto mais engajamento, mais consciência tivermos desses erros de concepção, que na época foram consideradas virtudes. Virtudes por quê? Porque estamos desenvolvendo a indústria automotiva nacional, que
teve um crescimento fantástico de 1955 até 2000. Hoje a gente já não diz a mesma coisa. Mas então temos aí muita coisa a pensar, e é fácil a gente contar a história do que já passou. Sim. O difícil é você fazer um processo de recuperar esse tempo que passou e que nós não percebemos, a verdade é essa mudança para pior nesse contexto de centros de cidades, centros urbanos densos, mas muitos tanques de trabalho e não equilibrado habitação e trabalho, que hoje é fundamental. É fundamental, Mauro. E a gente vê assim, você falou das Olimpíadas, a discussão da questão das Olimpíadas e por que fez na Barra. Eu tenho uma dor gigantesca porque eu não consegui levar meus filhos para correrem no autódromo. Eu ia para o autódromo desde 12, 13 anos de idade para correr e eu ficava pensando assim, não, vou ensinar eles a andarem no autódromo, rodarem com o carro, frear, acelerar, porque isso te dá os limites num veículo de passeio, né? Mesmo que seja na pista, você sabe quais são os limites. E eu não consegui levar eles, porque já não existia autódromo e tem espaço para a gente ter no Rio de Janeiro? Uma pergunta que você nem imaginou que eu ia te fazer, né? Tem espaço no Rio de Janeiro para a gente voltar a ter um autódromo? Eu fui em quase todas, eu acho que em todas as Fórmulas Indy, todas as Fórmulas 1, todo o estoque que teve no Rio de Janeiro. E era uma... Eu morava no Barra Mares, a gente ia em caravanas, 2 horas da manhã para o autódromo. E passava a noite lá preparando o carro para arrancada no dia seguinte. Aí hoje, como a Fabiana Bentes estava dizendo no outro dia, não, aí a turma fica correndo na Avenida das Américas. Eu acho errado, não deve fazer isso. Mas existe uma demanda de despachar adrenalina dessa forma que nós não temos hoje. Não tem como ir para o autódromo, né? O track day. Não tem autódromo. Tem espaço para a gente ter um autódromo no Rio de Janeiro? Eu acho até que tem. Você acompanhou aí, na época da Olimpíada, tinha o projeto lá de Deodoro, que tentaram viabilizar, e quase que aconteceu, só foi por pouco que não aconteceu. Mas, em seguida, quando perdemos para São Paulo sua atração maior, e jogaram uma pá de cal em cima e eu não sei quando é que isso volta à tona. Mas o espaço lá de Deodoro é adequado. Se bom, é longe, é um pouco longe, mas não tão longe que inviabilize. A atração é grande, eu não vejo dificuldade de você voltar a ter um projeto de autódromo no Rio, principalmente se você conseguir conjugar com os players do mercado, do setor, nas suas diversas modalidades, né? Acho que tem público. Então, e essa fase, você tem uma certa diferença de idade para mim, mas eu também peguei essa fase um pouco antes. Era proibido. Era completamente proibido poder fazer isso que você falou. Mas todo mundo fazia. 2 da manhã, ia para lá para poder treinar. Não, a gente ia para preparar os carros, porque eu sempre fui de boxe, de estar ali nos boxes. Mas era permitido? Porque no tempo que eu ia... Não, sim, a gente ficava com o boxe aberto, às vezes o carro quebrava no dia anterior e você tinha que estar com ele pronto no dia seguinte. Às 8 da manhã, 9 da manhã, quando
começava a ir para a pista. Então, você passava a noite e ali, muitas vezes, no autódromo, você vai lembrar, 9 graus, 8 graus de temperatura. Você fala, mas 8 graus no Rio de Janeiro? 8 graus no Rio de Janeiro, com uma umidade alta, um frio tremendo no autódromo e a gente amarradão. Então, eu acho que passa por aí esse resgate do Rio de Janeiro, o resgate das nossas cidades, a atratividade das nossas cidades, né, Mauro? É verdade. E o Rio de Janeiro é a nossa cidade mais atraente do mundo. É quase uma mágica que nós temos. Né? Ô, Mauro, será que é romantismo nosso? Porque eu falo assim, poxa, mas o Rio de Janeiro, eu conheço muitos países, muitas cidades, eu falo, gente, numa boa, eu não consigo, eu acho alguns lugares lindos, mas eu não consigo achar algum que seja perto do Rio de Janeiro. Então, será que é romantismo nosso ou realmente essa cidade é maravilhosa e esse nome tem um porquê? Com certeza que tem, porque isso aí não é porque nós somos daqui, que somos narcisistas, que somos orgulhosos desse patrimônio natural. De fato, nós temos aqui uma coisa ímpar. Tem outros lugares bonitos, tem lugares muito bonitos, mas nós temos algo que é quase mágico. Não há quem não conheça, de qualquer lugar do mundo, o Rio de Janeiro pela sua beleza. E não anseie estar em algum momento da vida no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, eu acho que isso daí é uma pena que a nossa máquina de atração turística, de movimento público, do investimento, da divulgação do nosso turismo, porque não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. O Brasil tem coisas lindas, tem atrações de natureza incríveis. Né? A Foz do Iguaçu é uma coisa inigualável. Você vai para os Estados Unidos e o Canadá, eles dão um valor enorme na Niagara Falls, que é bonito, mas não chega aos pés das nossas águas do Iguaçu. E vai para a Amazônia, que você tem lugares com água que parece que está águas azuis ao terra do chão, toda a região ali do Tapajós, e vai para a selva, enfim, para não falar de outras belezas naturais no sul, Santa Catarina. Mas esses são projetos de Estado, porque quando eu chamo projeto de Estado, o Brasil peca por não ter ainda uma política de ter investimentos de Estado e não de governos, porque aqui no Brasil nós temos o mau hábito de muda governo e muda tudo, muda as pessoas para começar. Que não precisavam. E aí já não quer mexer no projeto que era do outro. De preferência até muda a cor da cidade, muda a cor de tudo, da prefeitura. Tudo. E aí inventam projetos, na verdade você atrasa a vida de qualquer desenvolvimento, porque começa praticamente tudo de novo. Infelizmente isso não é só o Brasil, são os países sul-americanos, da América Central, da América do Sul, inclusive o México, o exemplo que você deu da ferrovia. Na verdade, o presidente entrou novo, parou uma obra que estava no meio do caminho, que já tinha gasto 13 bilhões de dólares para fazer um aeroporto mais confortável, que o que tem lá hoje é dos anos 60 ou 70. E não, vamos parar o aeroporto e vamos fazer o Trem Maia, que é um projeto de outros 18 bilhões de dólares, e deixa o aeroporto lá parado. Está lá parado. Isso é que não pode. Exatamente. Então, isso daí, infelizmente, nossas
mentalidades de país que não tem programas de Estado e sim de governos, deixam acontecer. Então, como é que você muda isso? Só na base da lei. Na base da conversa, não vai acontecer. Nós vamos ter acontecer. câmaras municipais decidindo por troca 3.600 ônibus. Exatamente. E multiplique esses 3.600 ônibus por 5 milhões e quebrado, que é o custo de cada ônibus. É. Onde que isso chega? Quem paga essa conta? Não vai pagar. Não vai pagar. E aí... O que nós queremos? Aí começa, então, uma questão de consciência de que isso tem que mudar. Não, o programa de investimentos de infraestrutura na Europa é de 20 anos, 25 anos. Por quê? Porque não tem condição de você executar um programa de investimento em infraestrutura em 5 anos. Você não consegue terminar. Você consegue dar um start. Mas entre concepção, projeto conceitual, projeto básico, já se passaram em 2 anos, 3. Depois executar mais uns 5 ou 8, depende do tipo de infraestrutura. Já passaram 2 mandatos. Já passaram 2 mandatos. E aí? Aí, se der sorte, vai ser a mesma linha de partido político. Se não der sorte, começa tudo de novo. Muda tudo, esquece aquilo. Exatamente. Então, isso daí é um ponto fundamental para que a sociedade entenda que tem que ser algo constitucional. Uma lei específica para não deixar acontecer, como a Europa fez, depois de unificado para o euro, em 2000, 99 para 2000, fizeram um programa de investimento em infraestrutura da comunidade europeia inteira. Não mais, alguns países já tinham isso em seus próprios países. Agora é da comunidade de integração. Né? E aí você consegue melhorar a forma de aplicação desses recursos, melhorar o entendimento e a participação da sociedade, dos investimentos, porque você tem um horizonte. Quero investir num negócio que existe início, meio e um dia fim. Consequência, né? Então, esse é um ponto que o Brasil ainda não aprendeu. Eu luto com essa tecla há pelo menos uma década ou mais, né? E até a gente viu, por uma sorte do destino, acontecer entre o governo Temer, né, e o governo Bolsonaro. Não houve mudança de filosofia ou de estratégia na infraestrutura. Então, praticamente, os projetos que estavam no pipeline das PPIs do governo Temer, todos eles continuaram para o governo Bolsonaro. Tá? Sem fazer juízo de valor, se eram todos bons ou não. Mas o que aconteceu? Com isso, se você for lembrar, no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, foram para a rua algumas licitações de PPPs com 3 meses. Por quê? Só foi permitido isso porque já estava tudo modelado no trilho. Os EVTEAs estavam todos prontos. Então, é isso aí que a gente tem que conseguir viabilizar. E aí, voltando aqui ao centro do Rio, porque a nossa conversa estava nele, né? Se nós conseguirmos para o centro do Rio essa mesma filosofia, esse mesmo processo de resiliência, persistência e continuidade nos programas que possam dar maior sustentabilidade e maior possibilidade de fixação das pessoas nesse habitat aqui, que é um habitat bom. Sim, o que a gente tem de museu aqui, atratividade, só está deteriorado. É riquíssimo. É riquíssimo. Você ajudou muito na reforma lá do Capanema, então, que é um patrimônio nacional. Olha, tem vários nesse centro, nesse quadrilátero aqui histórico,
Né? Você tem Convento do Carmo, que está uma beleza. Vale a pena você visitar. É aqui na esquina entre 7 de setembro e Alfândega, na frente ali do prédio do Cândido Mendes. É onde morou lá Dona Maria I, quando eu conheço. A família real veio para cá. Ele estava bastante degradado. A obra foi iniciada em 2019, aí pegou a pandemia, atrasou tudo da pandemia, como foi o Capanema, que também atrasou. Enfim, o Museu de Belas Artes, que também está em processo de restauro ainda, e esses atrasos são por conta da pandemia, que tudo parou. Mas você tem belíssimas coisas, inclusive o nosso grande teatro municipal, que é uma joia desse centro. Centro, Joia raríssima aquilo ali. E a Biblioteca Nacional, e vai por aí afora. Não vamos ficar fazendo aqui propaganda do nosso patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Do Brasil. Do Brasil, que é imenso. Mas esse é um colaborador, é uma certa vantagem já de ter esses bens tombados, restaurados, funcionando. E o duro é conseguir manter isso. Porque se você não tiver recheio, não tiver público... Não tem porquê, né? Não tem. Tem até uma música que fala que o artista vai aonde o povo está. É isso aí. Nesse caso, o artista ele precisa estar aqui no centro do Rio de Janeiro. E o povo tem que vir. E para que esse povo venha, você tem que criar tudo isso que você está dizendo, que é essa infraestrutura. E eu queria ir, Mauro, para uma questão importante, porque aqui no centro de negócios, o que a gente busca é tangibilizar negócios objetivamente. Nós discutimos nos think tanks, aqui na Associação Comercial, são 25 think tanks que temos, mas no centro de negócios é tangibilizar negócios objetivos e rápidos para que um investidor da Croácia, da Bélgica, do Maranhão fale assim, opa, tem oportunidade lá, eu vou para o Rio de Janeiro. O que tem de oportunidade nesse segmento de construção, vamos chamar assim, que eu acho que é o que você está, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa também, que oportunidades tem, o que está faltando? Eu conversei aqui com delivery de favelas e fiz uma ligação de uma conversa que eu tive com o então cônsul-geral da China aqui no Rio de Janeiro, que eu conversava com ele sobre cidades inteligentes e falei, bom, mas lá na China é muito fácil, porque vocês têm dinheiro, vocês têm uma centralidade no poder que você consegue definir uma ação e essa ação caminha desse jeito. Ele falou, você está em parte certo. Nós até temos o dinheiro, mas eu não preciso do dinheiro porque a gente age aqui com a cabeça. Porque se eu tenho um Alibaba, se eu tenho organizações empresariais interessadas em saber de onde o camarada sai e para onde ele vai, que horas e quais são os desejos dele, eu permito que o Alibaba ou outros ponham as câmeras, mas eu exijo que me disponibilize. Sim. Puxa vida, a gente tem muito o que aprender com eles, muito o que aprender com eles. Nós aqui temos uma quantidade razoável de câmeras funcionando na cidade por conta de sua Secretaria de Transportes há mais de uma década e meia ou duas, eu sei porque nós ajudamos a fazer, criou um sistema que de início era só para acompanhar os problemas de trânsito da cidade e que depois foram unificadas e você tem hoje uma central de inteligência que todo mundo conhece,
que fica ali na Cidade Nova e que ajuda a muita coisa. Não chegamos a níveis londrinos, mas já tem boa coisa que pode ser melhor ainda aproveitado para isso que você está colocando. Então ali surgiu uma oportunidade de negócio, e aí eu falei, olha, você está fazendo delivery, e ele falou, olha, por que no asfalto vocês conseguem ter um entregador levando o que vocês pedem, e na favela a gente não consegue? Então eu tenho esse delivery. Eu falei, e por que você não desce para o asfalto também para ajudar nesse processo? E ele dizia, nós temos hoje muitos prédios desocupados, muitas lojas desocupadas e que não voltarão a ser ocupadas, pelo menos no que a gente visualiza. Bom, mas eles podem ser, ele chama de mini estações ou mini base, para fazer atendimento muito rápido. E isso começa a atender também a claro. Quem é morador. Claro. Ao morador. Muito. Quais são as oportunidades que você vê, Mauro, que de repente você diz assim, puxa vida, se tivesse isso ou se tivesse aquilo, até ajudaria na construção, no planejamento, O que falta para a gente? Quais são o que a gente fala para quem está ali assistindo e pensando assim, aonde que eu invisto? Vou investir em mais uma franquia ou eu vou criar a minha franquia, vou criar o meu modelo? Porque nós somos inovadores, né? Isso é uma característica do povo do Rio de Janeiro, do povo fluminense, do brasileiro. Olha aqui, Ricardo. Enquanto você falava, eu ficava aqui pensando alguns projetos que já apareceram como certos sonhos aqui no Rio, aproveitando, inclusive, a característica da cidade, que é uma cidade que tem 500 anos, né? Então você tem aí uma diversidade de construções coloniais, de muitas degradadas. Se você olhar ali aquela região do Estácio, naquela região ali da Mendiçá, Estácio de Sá, Salvador de Sá, aquilo ali tem um casario que aquilo restaurado, recuperado, revendido para moradia, e que poderia ser, por que razão? Conjuntos habitacionais não são mais algo que aqueles caixotes que a gente... Falou em conjunto habitacional, você lembra daqueles caixotes, ou daquela Cidade de Deus, ou daquela... Né, que não é esse habitat que as pessoas têm atração hoje. Tem atração hoje... Que vai gerar o bem-estar, né? O que vai gerar o bem-estar é algo que seja diferenciado, novo, ou com cara de novo, né? E que tenha mobilidade próxima, tenha facilidade de transporte, tenha integração com outras atividades. E tem muita oportunidade de fazer isso no Brasil. Eu vou te citar um exemplo que ganhou até um prêmio na Unesco na década de 2000, em Manaus, na Amazônia. Tinha um programa chamado Prosamin, que era um programa de saneamento dos igarapés de Manaus. Tá? Não sei se você conhece ou conheceu Manaus, tudo degradado, cheio de favelas, e favelas lá eram favelas muito interessantes, porque interessante no sentido de criatividade. Elas tinham 3 andares, só uma ficava no nível vamos chamar do terreno, as outras ficavam abaixo. Em épocas de seca, o dono, porque favela tem muito dono, e é muito locável. Na época de seca, eles locavam os andares de baixo.
Na época de cheia, não tinha locador. Mas aquilo ali funcionava sazonalmente. E era um pardieiro. Bom, isso foi urbanizado, modificado. Foi um projeto muito grande e interessante, que foi financiado pelo BID. O BID é que fez essa incentivo a fazer isso. E você indo lá, parece que você está num resort, com aqueles igarapés fazendo parte do processo, e limpos, despoluídos, com saneamento. Então, é um projeto multidisciplinar, muito interessante, que poderiam ser repetidos aqui no Brasil, muitos casos, que nós temos muitas áreas assim. Infelizmente, não se dá continuidade a esse tipo de coisa que ganhou o prêmio. Não. A Unesco ganhou o prêmio de melhor projeto de integração social. Aí eu lembrei aqui do caso do Estácio, porque vendo aqueles sobrados de 2 andares que tem aos montes, e a maioria está em petição até alguns... É verdade, ali na Salvador de Sá. Não se consegue nem habitar. Tentamos uma vez fazer um projeto grande de fazer um Minha Casa Minha Vida restauração, entendeu? Cara, que charmoso seria aquilo ali. Pois é, mas é difícil você conseguir viabilizar. Chegou a ser, até a Caixa Econômica chegou a achar um projeto bem interessante, fiquei muito animado na época. Isso já fazem talvez uns 10 anos. Mas tem muita coisa, se a gente cair de cabeça em cima desses projetos e se concentrar nessa vontade de tornar o centro algo novo, brilhando novamente, vamos encontrar. Temos que achar forças importantes, formadores de opinião, pessoas interessadas em contribuir e, se Deus quiser, vamos fazer isso tornar realidade. Eu não sou pessimista de que isso não vai acontecer, não. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que nós estamos fazendo um empurrão. O esforço precisa ser maior. Mas, se Deus quiser, vamos chegar lá. É verdade, é verdade. Você que está assistindo aqui essa conversa, vem para esse jogo, porque tem muita gente competente. Nós não somos muitos, por isso que a gente precisa de vocês. Você quer investir no Brasil, quer investir no Rio de Janeiro, vem conversar, senta aqui na Associação Comercial, vem na Firjan, conversa com a gente, porque tem muitas ideias, muitos negócios importantes e possíveis. E a gente precisa, o mais interessante é que a gente precisa e quer fazer eles acontecerem. Mauro, eu me lembro que você fez vários estudos, um projeto que nós trabalhamos juntos lá atrás, o Cais das Artes, lá em Vitória. Isso. Que projeto fabuloso, eu nem sei mais como é que está aquilo, uma força gigante, uma estrutura fabulosa. O projeto parou 2 vezes, eu não sei se parou a terceira. Parou a terceira agora, recentemente, no final do ano passado, está retomando, se Deus quiser, agora termina, porque ficou parado até, acho que outubro do ano passado. O Cais das Artes é um projeto muito interessante, daquele arquiteto que já faleceu, o Paulo Mendes Campos, não sei se... Conheci, tive com ele rodando a obra inteira. Professor, né? Um professor, amigo meu, apesar de ter próximo da idade do meu pai, mas um grande entusiasta. Depois ele é de lá e depois se instalou em São Paulo. Além de arquiteto urbanista, ele também era designer de móveis, de arte moderna. Então ele tem até uma cadeira que eu tenho em casa, uma poltrona, tipo como o Sérgio Rodrigues também fazia aquelas poltronas,
E ele era uma figura maravilhosa. E esse projeto, infelizmente, ele não viu pronto. Então, faleceu ano passado. Infelizmente, há 5 anos atrás, eu chamei ele para comemorar os 40 anos da nossa empresa de restauro, com Crejato. E ele foi com muito prazer lá em São Paulo falar dos projetos que ele fez conosco, vários deles, inclusive o Museu da Língua Portuguesa, que ficou maravilhoso, que era a Estação da Luz, né? E virou um projeto muito bom. Infelizmente pegou fogo, mas por felicidade o fogo foi a renovação desse museu que foi renovado. Ele pegou fogo em 2015, foi totalmente renovado, inclusive a sua parte de informática e toda a interatividade mais moderna. Então está funcionando já há 2 anos e é uma beleza, vale a pena revisitar se você não conhece, com as novas soluções tecnológicas que foram colocadas. E o projeto é dele também. E o Cais das Artes a gente espera, porque é uma coisa, nós somos resilientes. Uhum. Às vezes um projeto de restauro demora mais de 10 anos. Mais rápido, às vezes, com assim, uma barragem de hidrelétrica, coisa que já quase não se faz por conta do meio ambiente. De todas as questões ambientais, né? Mas é muito importante saber que essa resiliência é algo que os empresários brasileiros são. Característica nossa, né? São característica nossa. Nós temos muitas dificuldades burocráticas no nosso país, mas temos que ser resilientes. Isso moldou a gente de uma maneira muito específica, muito característica, né? Você sabe, cascudo, você sabe que eu tinha uns 17 anos, a gente criou uma entidade do segmento de ar-condicionado no Brasil, uma entidade americana, e aí o pessoal falou assim, não, você vai falar vai fazer uma apresentação sobre a empresa, que lá na época já tinha bastante tempo, hoje nós estamos com 86 anos, né? E aí eu falei, fui conversar com meu avô, me conta como é que eu vou, o que eu falo e tudo. Ele falou, olha, a gente estava num momento político ali, com a entrada do Collor e tudo, um momento diferente, e falei, me conta, porque agora tá ele falou, não tem nada ruim não, o ruim, o difícil é quando eu pegava um avião para atender bases da Marinha, e não era esse avião que você vai para São Paulo, não, que eu ia de Eletra, né? Não era o Eletra, não, olha, era bem diferente. O banquinho era duro para chuchu, a gente ia pulando no avião. Então, essa questão da resiliência passa por gerações. Então, nós estamos, como você muito bem falou, bem cascudos. E só para fechar, Mauro, eu queria falar, a gente começou ali também falando de transição energética e da remodelação do centro. Isso. Nós temos uma dificuldade de energia e temos uma facilidade de energia. Uma pergunta que você não precisa responder, mas se quiser também fica à vontade. Por que a gente não está usando o gás natural, que 80% desse gás produzido do Brasil é aqui no Rio de Janeiro, e agora nós vamos construir canais para levar esse gás para outros estados, e o Rio de Janeiro não usa. A gente pode usar esse gás para produzir ar-condicionado, para produzir frio, então a gente alivia o sistema elétrico. Não preciso falar, também não é uma característica do Rio de Janeiro, o Brasil tem esse problema, e na hora que você alivia, sobra energia para outros tantos, consumindo gás natural para ar-condicionado. Por que a gente não está pensando no transporte público, com ônibus, a gás natural, como diversos países usam?
eu acho que nós temos todos os elementos, né? E eu me lembro muito, eu vejo muito você como um grande gestor, articulador, planejador da nossa sociedade no que tange a questão de infraestrutura, né? Você tem uma estrutura muito bem capacitada para fazer esses planejamentos. Será por que a gente não está olhando para um prato que está na mesa, esfriando? É verdade. Né? Ele só não está... Ele está, quase que diria, em estado de inércia. Ricardo, isso é uma provocação que daria umas 3 horas de conversa. A gente fala em outra, então. Porque o que acontece? Primeiro, existem muitas forças políticas de interesses opostos que não permite determinadas evoluções na aplicação, na utilização da molécula do gás, como o Brasil poderia usar, né? Isso, não vou entrar nessa polêmica, há isso com clareza, né? Há, inclusive, determinada legislação aí que recentemente foi colocada, obrigando que o transporte do gás fosse feito via gasodutos para alimentar tem uma malha nacional. Uhum. E quando isso podia ser diferente, né? Nós aqui no Rio de Janeiro temos a proximidade da utilização do gás aqui mesmo, né? Tá aí o exemplo dessas 2 novas big térmicas a gás do Açu, né? Que é um exemplo dessa viabilidade. Mas é tão complexo e eu, sinceramente, não me considero um experto nesse assunto para te fazer sensibilizar os nossos ouvintes e telespectadores, que eu prefiro deixar esse tema para um outro tema, para uma outra sessão, e até com pessoas que têm muito mais capacidade vão saber domínio. espetar a agulha no lugar certinho, né? Mas confesso que é mais difícil do que reformar o centro, do que renovar o nosso centro da cidade. Ô Mauro, foi um papo muito bacana que a gente teve aqui. Eu acho que você, por toda essa bagagem que você tem, conhecimento que você tem, deve estar mais vezes conosco aqui para a gente desdobrar possibilidades de ativação melhor desse estado do Rio de Janeiro e do Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Então, você já fica aqui intimado a voltar. Com muito prazer. Te agradeço muito e vamos lá. Você que nos assiste, vai lá, clica no sininho para você ser avisado, se inscreve no canal, é muito importante para que você receba a notificação de novos vídeos. E comenta lá o que você quer ouvir. Comenta e a gente vai adaptando as nossas conversas para que possa atender melhor aos seus anseios e esperando que vocês venham a participar desse grupo, porque a gente precisa de mais braços, né, Mauro? Isso, muitos. Muitos braços. Venham para o centro. Então vem com a gente.